Passando pelos gregos até os árabes e os chineses, é quase certo que grandes impérios estão inclinados a desenvolverem ferramentas explosivas. Só que foram precisos séculos de desenvolvimento tecnológico para que a humanidade conseguisse criar um certo domínio sobre esses instrumentos. O problema é que, ainda assim, os seres humanos testemunharam episódios catastróficos envolvendo explosões, tanto propositalmente quanto acidentalmente. Pensando nisso, hoje eu vou te contar quais foram as maiores explosões da história. Isso, claro, sem contar com os testes e as bombas nucleares que entram facilmente no topo do ranking. Aqui é Ivan Lima e seja bem-vindo. Quando falamos de explosões, nem sempre quer dizer que elas tenham sido planejadas para causar mortes e prejuízo às pessoas. Por mais que algumas tenham sido controladas, elas não deixam de ser surpreendentes quando analisamos todo o contexto. E esse é o caso de uma explosão de 1958, que teve como palco a província da Colômbia Britânica, no Canadá. Por lá, uma montanha subaquática chamada Rip Rock tinha 2 picos que eram muito odiados pelos navegadores, visto que eram um dos mais mortíferos do mundo. E a razão para isso não é muito difícil de entender. Os picos eram altos, produziam redemoinhos grandes e ainda deixavam a corrente aquática perigosa. A título de curiosidade, quando a maré estava baixa, os picos já davam as caras, a cerca de 3 metros abaixo da superfície. Eles eram tão perigosos que os registros mais exatos apontam que, ao menos, 114 pessoas morreram tentando passar pela região. Foi então que o governo canadense pensou em uma solução simples: explodir os picos. Os planos começaram em 1955 e, no decorrer de 3 anos, foram construídos poços e túneis embaixo deles, os quais foram recheados de explosivos posteriormente. Quando receberam o sinal verde, as autoridades deram início à explosão e lançaram no ar mais de 630 mil toneladas de rochas misturadas com água. Como a polícia do Canadá havia evacuado as pessoas em um raio de 5 quilômetros, os destroços, que chegaram a 300 metros de altura, não feriram ninguém. E por causa da extensão, esse episódio em Rip Rock se tornou uma das maiores explosões controladas da história. E tão grande quanto essa, mas definitivamente não planejada, foi a explosão de Staffordshire, na Inglaterra. Esse desastre acabou se tornando uma das maiores explosões do Reino Unido. E olha que estamos falando de 1944. E a Inglaterra foi o palco de muitas explosões durante a Segunda Guerra Mundial. Em torno de 4.000 toneladas de vários explosivos e munições estavam armazenadas em um depósito subterrâneo. Foi então que um dos trabalhadores, provavelmente um prisioneiro de guerra, tentou remover o detonador de uma bomba e descobriu, da pior maneira possível, que não era uma boa ideia. Na época, a causa da explosão se tornou um verdadeiro mistério e foi somente em 1974, depois de uma série de investigações, que a verdade veio à tona. Além de criar a cratera de Hanbury, que chegou a ter 400 metros de diâmetro e 90 de profundidade, a explosão rompeu uma barragem e matou de 40 a 70 pessoas, entre elas civis, militares e prisioneiros. Como não foi possível encontrar muitos dos corpos das vítimas, é praticamente impossível saber o número exato das fatalidades. Uma tragédia que, mesmo muitos anos depois, ainda serve de alerta para o perigo do manuseio de explosivos. Agora, vindo um pouco mais adiante no tempo, nós vamos encontrar uma explosão que foi tão poderosa quanto essa última. E foi graças aos vídeos divulgados nas redes sociais que deu para ver o tamanho do estrago. Em 2015, no porto de Tianjin,
Na China, um terminal de containers cheios de produtos inflamáveis deu início a uma série de explosões. As duas primeiras aconteceram em um intervalo de 30 segundos uma da outra, sendo que a segunda foi ainda maior que a primeira, visto que foi causada por aproximadamente 800 toneladas de nitrato de amônio. Esse valor, se convertermos para o equivalente em TNT, representaria 256 toneladas. No caso da primeira explosão, a causa só se tornou conhecida em 2016, depois que uma investigação revelou que a detonação teve início em meio a um superaquecimento de nitrocelulose. Para você ter uma ideia da potência, foi possível ver a bola de fogo a quilômetros de distância. Os prédios mais próximos, por exemplo, perderam as janelas por causa da onda de choque. Graças às dificuldades em se apagar os incêndios, o fogo continuou queimando durante os dias seguintes. E em 15 de agosto, mais 8 explosões foram registradas. Quando o caos finalmente acabou, o relatório oficial indicou que 173 pessoas perderam a vida no desastre. Algo que, sem dúvida alguma, pode ser considerado inestimável. Nossa investigação precisa voltar um pouco mais no tempo. Bom, agora parando direto em 1917, na cidade portuária de Halifax, também no Canadá. Foi lá que 2 navios tiveram a infelicidade de colidir e entrar para a história, claro. Só que não de uma forma positiva. Quando o navio a vapor norueguês, carregando ajuda humanitária, colidiu com um navio francês que transportava 3.000 toneladas de vários explosivos para a Primeira Guerra. O resultado foi a maior explosão provocada pelo ser humano até aquele momento. Tudo devido a uma falta de organização no porto e manobras erradas das 2 embarcações. Enquanto o navio francês estava entrando por um canal, o navio norueguês tentou sair por outro, mas como a passagem estava bloqueada, o capitão da embarcação resolveu tentar passagem pelo mesmo canal que o navio francês. O norueguês até tentou dar ré para desviar, mas de nada adiantou. A explosão subiu mais de 6.000 metros e gerou um tsunami de 18 metros de altura. A área de um raio de 2 quilômetros ao redor da detonação ficou praticamente devastada. 1.600 prédios foram destruídos, 9.000 pessoas ficaram feridas e 2.000 não sobreviveram. A maior parte delas eram famílias e trabalhadores que tiveram a infelicidade de morar ou estar em serviço na hora do desastre. E não tem como falar de explosões não nucleares sem mencionar a explosão no porto de Beirute, em 2020. É provável que você tenha visto durante vários dias vídeos mostrando o momento exato da explosão e a poderosa onda de choque que a seguiu. E foi graças aos registros que especialistas de todo o planeta conseguiram calcular a dimensão da tragédia. No dia 4 de agosto, cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio que estavam armazenadas de maneira incorreta foram detonadas. A explosão e a onda de choque causaram estragos em até 16 quilômetros de distância, de janelas quebradas até problemas estruturais nas construções. E, como consequência, aproximadamente 190 pessoas morreram e mais de 6.000 ficaram feridas. Ao estudar o rendimento da explosão em Beirute, uma equipe de cientistas da Sheffield University, no Reino Unido, estimou que a explosão pode ter alcançado os 1,1 quilotons, o que representa 1/20 da força da bomba de Hiroshima. Uma das maiores explosões da história e que só perde para as próximas que eu vou te contar. Lá nos anos da Guerra Fria, as grandes potências mundiais estavam interessadas em testar suas armas nucleares, mas sem necessariamente detonar uma bomba nuclear em todos os testes. Por causa disso, muitas experiências foram organizadas simplesmente para replicar os efeitos, só que sem o material principal. E foi nesse contexto que aconteceu a poderosa explosão de 1985, no estado americano do Novo México. E quando eu digo poderosa, eu quero dizer que foi uma das, se não a maior,
explosão intencional da história. Aproximadamente 4.744 toneladas de nitrato de amônio foram utilizadas, o que acabou resultando em uma explosão quase 2 vezes maior que a de Beirute. E enquanto isso, em meio a todas essas histórias, é possível que poucas explosões acidentais consigam alcançar o tamanho da destruição de 1947, no porto do Texas City, nos Estados Unidos. Direto do navio francês Grand Camp, aproximadamente 2.300 toneladas de nitrato de amônio pegaram fogo acidentalmente, gerando uma reação em cadeia desastrosa. A força da explosão criou uma nuvem em forma de cogumelo que subiu a 600 metros de altura e não só quebrou janelas de construções a 80 quilômetros de distância, como ainda destruiu 2 aviões que estavam voando logo acima. Essa mesma explosão também foi responsável por detonar refinarias próximas que ficaram pegando fogo durante dias e fez com que um navio nas proximidades explodisse. E essa segunda embarcação, inclusive, estava com quase 1.000 toneladas de nitrato de amônio. Junte todos esses detalhes e o resultado só poderia ser um dos piores da história americana, tanto por causa das explosões quanto pela destruição causada. Aproximadamente 3.500 pessoas ficaram feridas e cerca de 600 morreram no meio do desastre, incluindo os primeiros voluntários que tentaram combater o incêndio inicial. Por causa de tudo isso, a tragédia em Texas City costuma ser considerada o pior acidente industrial americano. E se tem uma coisa que podemos tirar dessas histórias, é que todo cuidado é pouco quando mexemos com materiais tão perigosos. Caso você queira conhecer mais histórias como essas, deixe nos comentários. E eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!